Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, Deus, por estarmos na Tua casa. Muito obrigada, Jesus, pela vida de cada jovem, por cada pessoa que está aqui hoje presente. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos ao Senhor para que a Sua glória continue se manifestando. Assim como esteve aqui no louvor presente, Pai, a presença do Espírito Santo, que ela seja real nesse momento, Pai, também durante a palavra. Oh, Deus, me diminua, Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor através da minha vida. Em nome de Jesus, Deus, o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor tem falado durante a semana comigo, Pai, em nome de Jesus. Não me deixe, Pai, falar aquilo que não é da Tua vontade. Em nome de Jesus, que os Teus filhos saiam daqui cheios da Tua presença, cheios do amor, Pai, cheios mesmo, Pai, de vontade de viver o Evangelho do Senhor. Um Evangelho que é simples, que é verdadeiro, que é honesto, Pai, e é cheio de amor. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, gente. Eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado assim, ó, você vai sair daqui hoje um bagaço. Amém. Não leva a mal, gente, mas vocês vão sair daqui um bagaço, porque vai sair vazio do eu. Vazio do eu, assim como essa palavra falou muito comigo, que eu precisava me esvaziar de mim e aumentar a presença de Jesus na minha vida. Eu falo para vocês que a gente tem que ser, às vezes, como uma laranja, espremida, até que saia tudo. Mas pensa que aquele caldo ali, nessa analogia que eu estou fazendo, é para sair o seu eu, sair o seu achismo, sair o que você acha que você sabe de Deus, e você entender que você não sabe nada a respeito do Senhor, e que cada vez você precisa de mais e mais dEle. Porque tem vezes, gente, que a gente vai na casa do Senhor, a gente pensa assim, essa palavra, já ouvi falar dela, esse louvor, já ouvi ele 500 vezes, mas pode ter certeza que como a palavra do Senhor fala, a palavra de Deus, ela sempre se renova, ela sempre se transforma, e que ela venha falar com vocês hoje nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu quero todo mundo acordado. Se eu ver alguém dormindo, eu vou pedir para levantar e ler a palavra aqui na frente para mim, tá? Combinado? Hoje nós vamos falar, gente, sobre a série Carregando a Unção. Esse mês é a célula da Yasmin e do Caleb, são líderes de célula, que estão na frente das pregações do Point. Nós vamos falar sobre Carregando a Unção, que é a série desse mês. Então vai tratar sobre esse assunto. E hoje eu vou falar sobre Além do Natural. Além daquilo que os nossos olhos veem, gente, aquilo que a gente consegue perceber por aí, existe um outro mundo além desse, um mundo que é sobrenatural. E eu desejo que vocês venham desejar viver o mundo sobrenatural. Desejo desejar. Amém. João 11, capítulo 11, versículo 1 até o 44. Nós vamos ler um pouquinho, porque eu falei, Senhor, eu gosto tanto dessa história, eu queria pular ela, mas não tem jeito. Vou precisar ler ela toda com vocês. Eu creio que muitos aqui conhecem sobre a morte de Lázaro, essa história sobrenatural que Jesus deixou aqui para nós, para a gente se inspirar. Então, João, capítulo 11, versículo 1. Se eu falar um pouquinho bufana, porque estou sem pulmão, gente. Meu filho está bem grande, Levi está só crescendo. Mês que vem ele vai estar aí no Point. Não, no Point não. Ele precisa vacinar primeiro, mas em setembro ele está aí, e até o final do ano eu creio que ele vai estar aí conosco, em nome de Jesus. Mas, João capítulo 11, verso 1, vai falar assim, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para que a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar de onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou, nosso irmão Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, por causa de vocês me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais de ou menos 3 metros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Só até aqui, gente. Hoje nós vamos falar sobre o mundo sobrenatural, né? Além do mundo natural. Essa história de Lázaro, da morte de Lázaro, eu acho ela bem bacana. E toda vez que eu leio umas histórias assim na Bíblia, eu me coloco lá como um personagem, como se eu estivesse visualizando a história. É igual as histórias que tem lá em Gênesis também. Eu acabo me imaginando, às vezes, lá para imaginar aquela cena daquele momento. E esse momento aqui que Maria e Marta, né, que eram irmãs de Lázaro, estavam ali sofrendo, estavam de luto, porque Lázaro havia morrido, é um momento que vai mostrar para nós sobre como Jesus ele age no sobrenatural, como ele age fora do tempo que a gente acha que ele deve agir, como ele faz coisas que às vezes a gente não espera, porque todos ali esperavam que Jesus ele fosse assim que avisasse ele. Mas o início da história fala que Lázaro ele estava doente. Jesus ficou sabendo, porque Marta e Maria, que eram irmãs dele, mandou avisar para ele. Só que ele ficou sabendo disso e ainda assim ele permaneceu mais 4 dias lá onde ele estava. Ele estava em outro lugar. Marta e Maria, elas estavam em Betânia, né, na aldeia, e Jesus ele não podia ir lá. Porque se ele fosse lá, os judeus que queriam matar ele, iriam atrás dele. E quando os discípulos ouviram falar isso, o que eles falaram para Jesus? Não vai não, mestre, porque se você for, você vai morrer lá. Só que viver a vontade de Deus, gente, não é viver aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que a gente consegue perceber, aquilo que a gente quer, mas é viver várias vezes, em diversos momentos, aquilo que a gente não esperava. Jesus, ele sempre nos surpreende. E será que a gente está disposto, por causa de Jesus, a gente passar por situações para virar testemunho? Porque às vezes a gente vai passar por situações difíceis, de dores, de tristeza, aí você fala assim: nossa, será que Jesus está comigo? Mas a gente tem que entender que às vezes esse momento que parece que é simples para você ou é doloroso para você, vai virar testemunho para outra pessoa que está vendo. E eu quero ser um testemunho de Jesus nessa terra, vocês querem ser? E a nossa vida precisa ser assim, gente. Só que a gente começa a viver no automático, viver no natural. Hoje eu li a Bíblia, hoje eu orei, hoje eu busquei o Senhor, tá bom. Amanhã eu não fiz, os dias vão passando, a vida vai indo e a gente só quer viver nessa vida natural. Estou indo na igreja, estou participando dos cultos, estou ajudando no point, estou indo na célula, tá tudo ok, tá tudo bem. Mas Jesus, ele quer mais do que isso da gente. Ele quer que a gente viva no sobrenatural. Isso aqui que Jesus fez, esse milagre maravilhoso de ressuscitar Lázaro, ele fala que se a gente crer, a gente vai viver coisas muito maiores. Aquilo que os seus olhos nunca viram, nem os seus ouvidos ouviram, é o que Jesus tem preparado para você. Porque ele fala que ele nos ama. Vocês creem nisso?
Então, se a gente crê no amor de Jesus, se a gente acredita que Jesus, Ele nos ama, como que eu vou viver uma vida que eu não retorno para Ele esse amor? Como que eu vou viver uma vida que simplesmente, Jesus, hoje eu estou aqui com o Senhor, está tudo jóia, está tudo ok, mas amanhã, a hora que vier a tribulação, você já começa a desesperar e fala, meu Deus, não estou aguentando. Eu tenho uma amiga que outro dia ela me mandou mensagem, ela falou assim comigo, amiga, eu já estou sozinha tem 6 meses e até hoje não apareceu ninguém para mim. E eu estou com medo de eu ficar sozinha. Aí eu falei com ela, se você ficar, você dá glória a Deus. Porque se for vontade do Senhor para a sua vida. Mas eu falei brincando com ela. Mas eu falei com ela, vamos orar. Deus vai levantar um varão, um homem de Deus para a sua vida. E vamos orar. Aí ela foi, apareceu um menino, mexeu com ela. Um menino muito bonito que ela tinha falado para mim. E aí eu falei com ela, resiste que sua vitória está perto. Quando a luta está muito grande é porque a vitória está chegando. Mas assim, ela não sabe a hora nem o momento. E eu falei com ela, não fica focada nessas coisas não, foca em Jesus, porque quando a gente foca em Jesus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas, não é isso? Lá em Hebreus 11, gente, Hebreus 11, versículo 1, coloca aí para mim, fazendo favor, no telão. Hebreus 11, versículo 1, eu tenho certeza que vocês já estão cansados de ouvir, falando o que realmente é a fé, o que realmente é confiar no Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, assim, eu estou esperando, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. É pela fé. E é isso, gente. É isso que é viver no sobrenatural. É isso que é você pedir a Deus todos os dias para descansar, confiar nele, ajudar a viver. Porque às vezes você pensa que o sobrenatural é só viver cura, milagres e coisas, né, mirabolantes. Mas quando você espera no Senhor, sem murmurar, você está vivendo o sobrenatural. Porque de você mesmo, você não consegue confiar, você às vezes não consegue amar, você às vezes não consegue ser luz ali onde você precisa. Mas quando você está vivendo o sobrenatural de Deus, o Espírito dele que habita dentro de você te ajuda. E ele faz você viver o sobrenatural. Continuando, gente, uma ilustração que vai mostrar aqui pra gente é sobre a expectativa humana versus o tempo de Deus. Quando eles vão lá e avisam para Jesus que Marta e Maria estavam lá tristes, né, sofrendo, porque o irmão dela estava doente, Jesus ele não vai correndo lá. E olha que a Bíblia fala que Jesus era amigo deles. A história de Maria e de Marta é aquela mesma que conta lá em Lucas, quando fala, né, que Jesus ele foi na casa de Marta e Maria, chegou lá, Maria ela ficou aos pés de Jesus e Marta ficou o quê? Trabalhando, né? E aí Jesus fala para ela, né? Jesus não fala nada, mas Marta vai e chama a atenção da irmã na frente de Jesus. Fala, Jesus, não te importas que ela fique aí nos seus pés enquanto eu estou aqui trabalhando? E aí Jesus fala para ela assim, olha, Marta, Marta, por que você está preocupada? Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Que a gente sabe escolher, gente, a boa parte com Jesus. E Maria, se vocês forem ver, relatando na Bíblia, o tempo todo ela estava aos pés de Jesus. Ela não chega igual Marta, toda vez Marta chega um questionamento, com uma pergunta, mas Maria, se vocês vão ver aqui, quando ela chega no meio lá do luto, ela já chega e já se prostra em Jesus e fala, Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes. Quando Jesus vai na casa dela, o que Maria faz? Maria vai e fica lá nos pés de Jesus. Quando tem uma história também que fala um pouquinho antes aqui no capítulo 10, que fala que quando Jesus vai lá na casa, não na casa delas, mas quando Jesus se encontra com elas, Maria derrama um vaso aos pés de Jesus e fica ali enxugando com o cabelo. E Jesus tem um amor tão grande por Maria. Então, gente, o que a gente pega com isso? Que não é a forma como você trata Jesus que vai... Perdi. Mas é realmente, na verdade, eu ia falar que não é a forma, mas não ia dar muito nexo, não. Mas é a forma como você se achega a Jesus que vai realmente mostrar como é seu relacionamento com Ele. Maria estava o tempo todo aos pés de Jesus. E não tem como você querer viver sobrenatural com Deus só vivendo de culto em culto, vivendo de uma oração simples ali, lendo um versículo por dia. Você precisa realmente ter relacionamento com Ele de intimidade. Buscar Ele o tempo todo. Essa semana o Vinícius viajou, foi para BH na terça-feira para ele jogar. E ele falou assim, amor, ora muito por mim, que eu vou ganhar o futebol lá. E eu preciso ganhar pelo OAB. E eu já sabia no meu coração que eles não iam ganhar. Só que eu não falei nada, eu fiquei calada. Eu falei, eu não vou falar com ele, para ele não ficar triste, né? E aí ele foi na terça-feira. E eu fiquei muito triste quando ele estava indo. E eu nunca liguei dele viajar. Quando ele ia assim, eu ficava assim, é bom para ele ter um tempo para ele, né? Já está casado há 4 anos. Então vai ser bom ele viajar também com os amigos, ele vai ser luz lá, vai ser uma bênção.
Só que, gente, quando ele falou para mim que ele estava indo, ele foi me levar no estúdio, eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar tanto, eu não conseguia parar de chorar. E eu cheguei lá no meu trabalho, eu chorando, e a cliente chegando, e eu tentando enxugar para ela não ver. E o dia passando, eu lembrava, meu marido está longe de mim, eu chorava mais ainda. E aí, nisso, eu falei, Jesus, que turbilhão de emoções, eu estou precisando orar mais para vencer, porque na gravidez as emoções, elas ficam à flor da pele. E eu falei, só oração para me ajudar. E comecei a orar. Aí, na quarta-feira, que era o primeiro jogo dele, ele me manda mensagem, amor, fizemos um jogo espetacular, mas não ganhamos, perdemos no pênalti. Aí eu falei com ele, amor, eu já sabia, mas está tudo bem, importante que vocês foram. Tentei consolar ele também, que ele estava triste. Mas, gente, se a gente não orar e buscar o Senhor, a gente não consegue viver certas situações. A gente acaba caindo e caindo por bobeira. Porque na hora da angústia e da luta, você esquece que você deve orar. Você esquece que você tem a presença de Jesus ali do seu lado. Você quer pensar em 1000 coisas para fazer. Vou tomar um sorvete, mas não quer ir lá para o quarto e ajoelhar e orar ao Senhor. Não quer buscar a presença do Senhor. E é isso, gente. A chave para a gente viver o sobrenatural é você orar, se derramar nos pés do Senhor. Uma outra coisa, gente, que a gente pega de aplicação aqui, que vai acontecer muitos obstáculos naturais e vai também ter os comandos sobrenaturais. Quando o que a gente vê aqui, que Jesus chega lá na aldeia, quando Maria chega para ele, ela se debruça no pé dele, que fala assim, né? Lá no versículo 32, fala assim, ó, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés dele, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela estava vendo ali um obstáculo, ela fala assim, ó, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela pensava, não, se Jesus estivesse, mas ela esqueceu que Jesus era aquele que ele curava, e ele fazia milagres de onde ele estivesse. Que ele não precisava a presença dele estar ali naquele lugar para ele manifestar a glória dele e fazer a vontade dele acontecer. Só que com os olhos da gente, a gente só consegue ver isso. Eu coloquei um slide que vai mostrar 2 lentes para vocês. Coloca aí para mim a página 2, fazendo favor do slide. Isso mesmo. A gente pode ter 2 visões, uma do mundo natural e uma do sobrenatural. Eu tentei pesquisar um óculos lá bem bom para, né? Esse foi o único que eu achei com 2 lentes diferentes. Mas eu queria que o sobrenatural tivesse até uma chamazinha de fogo. Não que os nossos olhos vão estar como fogo, mas a presença do Espírito Santo vai ser tão real que as pessoas vão ver que tem algo diferente na sua vida. Vai olhar para você e falar, nossa, você tem um brilho, você tem algo diferente. Você fala diferente, você tem mais esperança, mais paz. Você consegue realmente transmitir algo diferente. Mas não é a gente, é Jesus, né? E o mundo natural, você começa a olhar com o seu olho carnal. E eu falo muito, e eu sempre peguei para mim, desde que o Tiago Fonseca veio aqui, que a gente tem que ser igual um pastel de rodoviária, que é pouco recheio e muito óleo. A gente precisa transbordar da presença de Jesus, gente. Transbordar a ponto dos nossos olhos naturais, eles serem tampados e a gente conseguir enxergar apenas com o sobrenatural. Às vezes você vai declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e aí está todo mundo da sua casa desviado. Mas continua declarando, fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou você está vendo seu pai vivendo uma vida que você não quer que ele viva. Continua declarando, pai, eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou falando esse versículo para vocês e o pessoal do acampamento está lendo Josué 1. O livro de Josué, não só 1, mas está lendo todo o livro de Josué. E lá vai falar várias partes para a gente bem interessantes de Josué, como ele foi corajoso, como ele lutou ali contra o povo de Jericó, como ele não desistiu e confiou no Senhor. E quando Deus chama ele, Deus fala, né? Seja forte e corajoso, não temas, pois eu sou contigo. E é isso para nós, gente, que a gente seja fortes e corajosos no Senhor e que não venhamos temer, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Gente, continuando a história aqui para finalizar, ela vai falar lá da ressurreição de Lázaro, como que acontece, como que Jesus vai lá e ressuscita ele. Lá no versículo 38 do capítulo 11 de João, vai falar assim, ó. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu,
tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixe que ele vá. Se a gente fosse continuar a história um pouquinho para frente, vai falar que Lázaro, o povo, os principais sacerdotes lá estavam armando para matar ele por causa daquilo que ele viveu, o testemunho que ele viveu. Muitos judeus estavam se convertendo a Jesus. E quando eu paro para pensar nisso aqui, eu fico pensando: Jesus, será que a gente está disposto a ser testemunho do Senhor, mas um testemunho tão sobrenatural, a ponto de sermos perseguidos pelo nome de Jesus e mesmo assim não rejeitarmos Ele? Continuarmos firmes na sua palavra, continuarmos buscando viver aquilo que Ele ordena? Ou quando vier a tribulação, vier a pressão sobre a gente, a pressão da sociedade, a gente vai falar: não, eu não conheço Jesus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes sem perceber a gente nega o Senhor. Só continuar aqui, só pegar minha cola, gente. Ultimamente eu estou precisando muito de cola, porque eu estou bem esquecida. Peraí que eu perdi aqui. Amém. Gente, quando Jesus ele vai lá no túmulo de Lázaro, né, e fala para ele, né, fala para aquelas pessoas que estavam ali, né, para mostrar onde Jesus, para onde Lázaro estava. As pessoas vão lá e levam ele correndo lá. Só que ninguém imaginava o milagre que Jesus iria fazer ali naquele momento. E a primeira coisa que Jesus fala para eles ali é para eles tirarem a pedra. E essa pedra aí, eu trouxe ela como ilustração na nossa vida, que às vezes é algum pecado, alguma coisa ruim, algo que tem nos distraído da presença do Senhor, sabe? Tem tirado o foco de Jesus. E Jesus fala assim: ó, retira a pedra porque eu quero que Lázaro venha para fora. Eu quero que ele tenha vida novamente. E às vezes essa pedra que vem sobre a gente, esse peso que a gente coloca sobre a gente, acaba afogando e acaba sucumbindo àquilo que Jesus ele tem para nós. Os planos que o Senhor, né, as promessas que Ele já falou para você a seu respeito. E aí você acaba esquecendo, porque você está tão cheio de ansiedade, tão cheio de preocupação, tão cheio de si mesmo. Por isso que eu falei que a gente tem que ser como uma laranja, né, bem amassada ali, tirar todos os nossos achismos, tudo aquilo que a gente acha que é de Deus, e falar: não, Jesus, eu quero me encher daquilo que é do Senhor realmente. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou disposto, se for preciso, passar por um testemunho que vai doer para mim poder viver o sobrenatural do Senhor e virar instrumento do Senhor nessa terra. E aí, gente, quando Jesus manda que Lázaro saia para fora, Lázaro logo vem para fora e as pessoas já vão e tiram a atadura dele, já limpam ele todo ali. E a história não continua mais falando dele, mas fala só do plano para matar Jesus, que vem os judeus ali e eles querem matar Jesus ali naquele momento por aquilo que ele fez. Igual eu falei com vocês, tem momentos na vida da gente que a gente vai viver coisas que as pessoas vão nos julgar, vão nos chamar de loucos. Eu gosto muito do pastor Lucinho, que ele fala que a gente tem que ser loucos por Jesus, né? Na minha época da adolescente, eu vivia lá, vendo todas as pregações dele, vendo tudo, os podcasts. Na época não tinha podcast, né? Mas tinha as pregações. E ele sempre falava que a gente tinha que ser louco por Jesus. E será que a gente está vivendo uma vida rotineira, normal, natural, ou a gente está sendo louco por Jesus mesmo, fazendo coisas por aí que Jesus nos pede para fazer, sem olhar se o nosso amigo vai pensar algo da gente, se alguém vai pensar algo da gente, mas preocupado com o que Jesus acha e não com o que as pessoas vão pensar. E aí, gente, o muito legal dessa história, que quando Jesus, né, ele fala isso, para tirar a pedra, Marta ela vai falar: Senhor, ele já cheira mal porque está morto há 4 dias. Marta aqui, ela está olhando com o olho o quê? Natural, né? Ela está olhando com o olho natural e não com o olho sobrenatural, com aquilo que Jesus, né, nos ensina a viver todos os dias, que é um olho realmente de não, igual eu coloquei ali, né, Hebreus 11, de não olhar pelos nossos olhos, mas olhar pela fé, crer que se a gente se derramar ao Senhor, no tempo e na hora certa, Ele vai cumprir as promessas dEle. Tem um versículo que eu gosto muito lá em Salmo 127, que fala, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não estiver ali com a gente, em vão a gente vai trabalhar. Em vão a gente vai viver aquilo que o Senhor tem para nós. Na verdade, não, o que o Senhor tem para nós, não. Em vão a gente vai viver aquilo que a gente acha que tem que viver, né? Porque a gente vai se encher, vai conquistar tudo aquilo que a gente acha que é bom, mas a gente não vai conseguir perceber a presença de Jesus. A gente não vai conseguir viver uma vida de paz, de tranquilidade,
porque a gente vai andar, como diz, dando murro em pontos de faca. Tem uma parte também que eu gosto muito, que fala que quando a gente faz a obra do Senhor, sem a presença do Senhor, é em vão. É a mesma coisa de nada, porque não adianta nada você estar fazendo muitas coisas, mas se a presença dele não estiver na sua vida. Então, a principal coisa, gente, que a gente deve desejar na nossa vida é a presença do Senhor. É mais dele, que ele nos encha, que ele venha mesmo transbordar em nós, para ser igual o pastel mesmo de rodoviária, vai encharcado mesmo, pingando, sair por aí mesmo, falando de Jesus e do amor dele. E como é que você vai saber que você está cheio de si? Quando você já não lembra mais de Jesus, quando você toma suas decisões sem perguntar para ele se realmente é o que ele quer para você, que você pensa assim, não, essa decisão é simples, então eu nem preciso consultar o Senhor, não. Mas o Senhor quer que a gente dependa dele para tudo, gente. O Senhor quer que a gente tenha uma vida de humildade, assim como Maria, que se derramava aos pés de Jesus e buscava ele ali, de todo o coração, de todo o amor, sem se preocupar com o que ela ia receber em troca. Mas ela estava ali por amor ao Senhor. Então, que a gente não venha deixar que as coisas desse mundo venham sucumbir aquilo que o Senhor tem para nós. Nessa história, a gente aprende que Marta e Maria, elas esperavam que Jesus viesse para curar. Mas ele veio para ressuscitar. Ele veio para fazer algo muito maior. Elas achavam assim, se Jesus viesse antes, ele teria curado ele não teria morrido. Mas a gente vê que Jesus foi ali e ele fez algo muito maior do que os olhos delas podiam imaginar. Que era ressuscitar, que era fazer o sobrenatural. E que a gente venha desejar isso do Senhor também. Viver isso todos os dias. Viver esse sobrenatural do Senhor e crer nele, né, o tempo todo. A minha palavra é bem breve para vocês, bem curtinha. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Que a gente não escolha as vontades da nossa carne. Que a gente não escolha ver com a visão dos nossos olhos. Mas que a gente escolha viver pelo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu trouxe um outro slide. Passa o segundo para mim, fazendo favor. A gente tem uma expectativa muito grande dentro da gente. Todos os dias a gente acorda querendo fazer algo, desejando várias coisas. Mas existe um tempo, que é o tempo de Deus, que não é igual ao nosso relógio humano. Ali eu trouxe um relógio quebrado, porque às vezes a gente pensa assim, nossa Deus, será que eu não estou de acordo com a sua vontade, porque eu não estou conseguindo viver os seus planos? Será que eu estou fora daquilo que o Senhor quer? Mas significa, gente, às vezes, que o Senhor, ele tem o tempo certo para agir na nossa vida e fazer a vontade dele acontecer. A gente precisa pedir ao Senhor para nos ajudar a esperar nele, a confiar nele. A viver de forma mesmo sobrenatural, orando, buscando, lendo a Bíblia. E pedindo ao Senhor para nos ajudar a esperar nele. Porque assim a gente não vai viver o nosso relógio, mas a gente vai viver o tempo de Deus. E o tempo de Deus, gente, é a melhor coisa desse mundo. Eu me lembro quando eu e Vinícius, a gente começou a namorar. Ele me levava lá no Júlia Molar para a gente poder ver os lotes lá. E a gente pensava, será que um dia a gente vai ter condição de a gente ter uma casa aqui nesse lugar? E aí passaram 8 anos depois, Deus trouxe o lote até a gente nem nem condições de comprar nem nada, mas quando é para ser da gente, o Senhor faz no tempo e na hora dele. Então a gente não precisa se apressar e nem sair desesperado fazendo as coisas com as nossas próprias mãos. Só confia, espera e descansa no Senhor. Essa semana também lá no estúdio, eu estava até falando com o Vinícius hoje que eu estava precisando de colaboradoras lá, de cabeleireiras para atender junto comigo, para poder estar lá me ajudando. E eu falei, Jesus, eu quero descansar no Senhor, me ajude, porque eu preciso sair para ganhar o bebê e eu não sei quem vai trabalhar do meu lugar. E aí ontem, gente, eu tinha 2 cabeleireiras lá querendo trabalhar para mim, e as 2 trabalharam, estava dando até aquela briga, quem fazia mais, quem fazia menos. Eu falei, gente, tem serviço para todo mundo, não se preocupe. Então, assim, é esperar no Senhor. E eu só falei, Deus, eu vou descansar, me ajude. E aí as pessoas perguntam, você não está ansiosa, não está preocupada? A gente fica ansioso, a gente fica preocupado, porque nós somos humanos. Mas nós precisamos orar e pedir ao Senhor para nos ajudar a vencer isso. Desabafar com aqueles que nos ouvem, ter um amigo de Deus para estar ali, igual essa amiga minha que ela veio e falou comigo, amiga, eu não estou aguentando. Eu falei, não, pode deixar que eu vou orar por você. Porque a nossa vida é assim, gente. A vida do crente é todos os dias matando um leão, todos os dias buscando no Senhor a vontade dele, que é boa, perfeita e... Amém. Continuando, passa o último slide para nós, fazendo favor. Então, Deus, ele quer encher a gente do Espírito. A gente tem que ser um pastel de rodoviária, menos recheio, menos carne da gente, menos prazeres da carne, na verdade nada, e mais óleo, cheio do Espírito Santo. E hoje, Deus, ele quer que a gente saia do túmulo e a gente viva o sobrenatural.
Meu Canva não era aquele pago, então eu não consegui remover o fundo. Mas eu queria muito ter removido o fundo para ficar só a mão com a tocha de fogo ali. Mas o sobrenatural, gente, é isso, é você viver no Senhor, os planos e vontades dEle. Você crê que mesmo que você não está vendo, mesmo que você não está conseguindo nem imaginar naquele momento, Ele tem o melhor preparado para a sua vida. Que a gente venha descansar nele, descansar nessa palavra. Quero chamar vocês para ficar de pé, eu vou chamar o louvor para estar aqui comigo também. Eu pedi a Amanda uma música, que ela até tocou, bem bonita. Eu queria que vocês meditassem nessa letra, fechassem os olhos e meditassem nisso e venham mesmo se derramar no Senhor. E eu vou estar louvando junto com vocês. Que a presença do Senhor venha ser o que a gente mais venha querer, mais venha desejar. Assim como Marta também, mesmo ali com aqueles questionamentos dela, ela amava Jesus. O Senhor sabia do amor dela, tanto que a Bíblia fala que o Senhor se comoveu quando viu eles ali tristes, né? O Senhor ficou triste, chorou, ele se comoveu. E olha que lindo o amor de Jesus. Ele foi lá no tempo dele, na hora dele, e fez o milagre acontecer. Então, o que mais o Senhor não vai fazer por vocês que são filhos, por nós, né, que somos filhos amados de Deus? Então, creia que Deus tem o sobrenatural para você. Não queira viver na rotina, nem no dia a dia comum, mas queira todos os dias ser instrumento do Senhor nessa terra. E aí que vocês vão meditar na letra dessa música, que vai falar em tua presença.
ouvir a sua voz nessa noite. Ainda dá tempo, se você não fez a oração de entrega ao Senhor. Diga a Ele: eu te entrego tudo, Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Eu não sou nada sem o Senhor. Muitas vezes vivemos no automático, como a Laís disse. Nós precisamos do mover do Senhor em nós.